Pronto, agora está gravando. Para quem está vendo na gravação, falei aqui de protótipo. Depois vocês veem. E aqui essa revisão por pares, que aí vocês mexeriam com o código de fato. De uma lista de exercícios que eu ainda ia criar, né? E você individualmente seria um código simples, algo simples. Cada um fazia o seu código. E aí, anonimamente, a gente repassaria esse código. A gente não, eu no caso, né? Repassaria esse código para os outros da turma. Anonimamente, ninguém ia saber que o código era seu. E aí, essa pessoa que recebeu o seu código vai anonimamente também, só quem vai saber sou eu, né? Vocês não vão saber nada. Avaliar esse código. Porque quando a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar desenvolvedor, a gente acaba vendo muito código dos outros, fazendo muita manutenção do código dos outros. Então, acho essa também uma ideia muito boa. E aí teriam critérios dessa avaliação, que eu não sei ainda. Mas, enfim, seria isso. Você faz um código de algo determinado e alguém avalia o seu código. Mas quem faria a avaliação dessa entrega final seria eu, de cada código e de cada avaliação que vocês fizerem. Então, seria uma nota pelas duas coisas ali, pelo código e pela avaliação. E aí, esse aqui, que eu achei paia, vocês fariam em individual ou em dupla, fazer um vídeo sobre algum tema que eu der aqui, algum tema de alguma aula relacionado ao desenvolvimento de software, e mandaria assim pra mim. Seria 5 minutos de vídeo, ou um pouco mais, né? 5 minutos eu acho pouco pra falar de algo. 10 minutinhos, mas acho muito xoxo. A entrega final seria o vídeo. Só isso. É o que eu tenho, são as opções que eu tenho. Eu gosto muito dessa opção. Eu acho linda essa opção. E aqui a gente passaria por todas as etapas de um desenvolvimento de software. A gente só não faria o código de fato, mas de resto faríamos tudo, de tudo. Inclusive, aqui é pra eu separar, gente, o que é que... Ai, porque não carregou? Uma página em branco pra eu separar o que é que eu tô fazendo. Tem uma figura aqui. Deixa eu... Eita. Tá tudo num arquivo só. Aqui. Pronto. Naquele do protótipo, a gente passaria por todas as etapas do desenvolvimento do sistema, inclusive de levantamento de requisitos, que é o que a gente vai falar hoje. O que é um requisito? O que é isso que a gente vai levantar, esse requisito? Tem aqui essa norma, né? Não entendo muito das normas, gente, mas é uma norma aí padrão, como a ABNT, que dita tudo que a gente faz. Tem essa norma aí, que define um requisito, sendo como... Tem 3 definições aqui. A capacidade de um usuário... A capacidade que um usuário necessita para resolver um problema ou atingir um objetivo. Essa é a primeira definição. Segunda definição: uma capacidade que deve ser atendida ou possuída por um sistema ou componente de um sistema para satisfazer um contrato, um padrão, uma especificação ou outro documento formalmente imposto. Terceira definição: o conjunto de todos os requisitos que formam a base para o desenvolvimento de um software ou componente de software. Basicamente, são descrições detalhadas das funcionalidades. No caso aqui do requisito, é uma palavra que a gente usa em qualquer lugar, mas aqui no desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas, os requisitos, que não é só um, são os requisitos, são descrições detalhadas das funcionalidades, dos comportamentos e restrições que um sistema deve ter.
Basicamente é isso, um requisito. E aí, por que fazer esse levantamento de requisitos? Por que fazer esse levantamento dessas descrições? Evita construir coisa errada. E eu não sei se eu já falei aqui em alguma outra aula, mas é muito mais difícil consertar depois que está feito, depois que você já construiu e depois você perceber que a coisa está errada. É muito mais difícil você fazer essa alteração, então é melhor ter ali aquela noção de se tem algo errado antes, principalmente aqui nessa parte de levantamento de requisitos. Economiza tempo e dinheiro e serve como contrato entre os desenvolvedores e os clientes. E aí, essas atividades do levantamento de requisitos, o que é que a gente faz nesse levantamento de requisitos? E levantamento de requisitos, ele tem a fase inicial do desenvolvimento de um software, né? Se for falar do ciclo de desenvolvimento, essa é a fase inicial, que é antes de começar o sistema. Tem tanta coisa que acontece antes de começar o sistema. E ela pode ser chamada de... aqui eu coloquei levantamento de requisitos, mas em alguns lugares vocês podem encontrar análise de requisitos ou elicitação de requisitos. Mas está todo mundo falando da mesma coisa. E aí tem essas etapas, essas atividades que são feitas dentro do levantamento de requisitos. Que a primeira é a elicitação, que é de fato onde a gente levanta esses requisitos junto com o cliente, junto com as partes interessadas, que tem o termo que é stakeholders, que são, traduzindo, eu botei aqui traduzido, partes interessadas, que é você, desenvolvedor, conversar com o cliente e com o usuário, porque existe uma diferença entre cliente e usuário, que eu esqueci de colocar nos slides, que eu acho que também seria interessante. Mas o cliente, ele faz parte dessas partes interessadas, ele é um stakeholder, ele é uma parte interessada no sistema, mas ele não necessariamente vai usar o sistema, ele pode estar só comprando o seu trabalho, o seu código, e vai repassar esse código para os usuários, que realmente são pessoas que vão usar o sistema. Então, tem aí o cliente e o usuário nessa parte aí de partes interessadas, de stakeholders. E aí você tem que fazer essa comunicação com as duas partes interessadas, com o cliente e com o usuário. E aí, depois desse levantamento inicial, a gente parte para a análise dos requisitos, que é determinar o estado do requisito, se ele é incompleto, se ele é contraditório. Basicamente é você analisar se aqueles requisitos eles realmente fazem sentido para o sistema. Dependendo do sistema, você tem que conhecer o sistema nessa parte de licitação, conhecer o que é que o cliente quer, o que é que o cliente quer que o usuário tenha acesso. E aí, nessa parte de análise, você, com seus conhecimentos de desenvolvedor, vai analisar o que é necessário realmente, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. E depois dessa análise, você pode voltar para a licitação e conversar de novo com as partes interessadas, com os stakeholders, para deixar esses requisitos o mais enxuto possível. E aí, por último, a gente faz os registros, que é documentar os requisitos de várias formas. Geralmente a gente faz essa documentação, eu acho que eu coloquei uma fotinha do modelo de documentação, mas a gente faz em linguagem comum mesmo, sem usar tantos termos técnicos do desenvolvimento. A gente registra de uma forma de comunicação normal, comunicação usual, porque é algo que vai servir para as partes interessadas, para os stakeholders, para os clientes, conseguirem acompanhar se eles não têm se eles não têm proximidade com a programação, então
para eles conseguirem acompanhar o andamento, o que é que você está querendo fazer. Então, o ideal seria documentar numa linguagem comum, numa linguagem natural. E a gente tem os tipos de requisitos. A gente tem os requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades. E aqui tem os exemplos. Aqui já tem o exemplo de como você documenta esse requisito, que é colocando aqui entre colchetes, e aí o RF é de requisitos funcionais e o número do requisito. Aí eu coloquei aqui 01 e 001 e 002 só de exemplo. E aí um exemplo de uma funcionalidade de um requisito funcional. Um sistema deve permitir que o usuário crie uma foto de perfil, nome e biografia. Isso é um requisito funcional de uma rede social, acredito, né? Que é algo que os requisitos funcionais são as funcionalidades principais, são a base de um sistema, são as funcionalidades que vão fazer realmente o sistema funcionar. Então, cada perfil de cada pessoa que está usando aquela rede social, no caso aqui desse primeiro requisito que a gente está vendo, precisa pelo menos, nas redes sociais que eu uso, pelo menos você precisa ter um nome, um nickname, né, ali, é uma parte obrigatória de você colocar numa rede social. Aí foto já é opcional, biografia também eu acho que é opcional. Mas nesse sistema aqui, o sistema deve permitir, então tem que estar lá disponível para o usuário criar um perfil com foto, nome e biografia. Então, o usuário vai escolher se quer ou não, mas o sistema deve permitir isso. Essa funcionalidade deve estar disponível para o usuário. A segundo exemplo, RF, que é de requisitos funcionais, e aqui é o número 2, tudo entre colchetes. O sistema deve permitir publicar postagens de texto, foto e vídeo. Essas duas são funcionalidades básicas de uma rede social. Você criar um perfil com tais coisas e postar coisas, né? A rede social é para isso. Então, se não tiver, se o sistema não disponibilizar essas duas coisas, por exemplo, não tem como existir, o sistema não funciona, não faz sentido ele estar ali, porque ele não vai ter funcionalidade nenhuma, pensando em uma rede social. Então, esses são os requisitos funcionais, são o que vão fazer o sistema funcionar, são os básicos. E a gente tem também os requisitos não funcionais, que, ao contrário dos funcionais, né? Se não tiver, é bom que tenha, mas se esses requisitos funcionais não forem atendidos, se tiver os requisitos funcionais, então o sistema ele vai funcionar só com esses requisitos funcionais. Esses daqui eles são opcionais, entre muitas aspas, mas muito importantes, pois descrevem qualidade, performance e segurança. Aqui alguns exemplos. O sistema deve carregar em menos de 3 segundos. Quando a gente entra num site, descartando o problema da internet, né, que fica demorando muito, você pode até esperar para entrar e tudo mais, e encontrar esses requisitos aqui funcionais, de poder criar um perfil e postar coisas, mas se faltou esse requisito aqui não funcional, o usuário ele já está estressado, hoje em dia o usuário já está estressado em esperar mais de 3 segundos algo carregar. Então, é algo importante também. E aqui outro exemplo, o app deve funcionar offline. Aí, né, depende, eu acho que uma rede social não funciona offline. Pensando aqui, tentando associar com esse aqui, né? Mas são requisitos que
que não são funcionais, que não são obrigatórios. Se o sistema carregar em mais de 3 segundos, ele vai carregar, ele vai funcionar, mesmo sem esse requisito ser atendido. O aplicativo deve funcionar offline, ele vai funcionar online, então ele vai estar funcionando, mesmo se esse requisito não for atendido. Então, por isso que eles são não funcionais, eles não vão impactar tanto o funcionamento do sistema. E aqui a classificação dos requisitos não funcionais. Eles podem ser requisitos do produto, requisitos organizacionais ou requisitos externos. Vamos ver cada um deles. Requisitos do produto, que é os requisitos realmente ligados ao sistema, que são a usabilidade. O sistema deve ser intuitivo. Hoje em dia a gente usa muito esse intuitivo, de algo ser intuitivo, basicamente de ser fácil de usar, ou de ter um tutorial, se bem que tutoriais às vezes fica aqueles aparecendo aquelas caixinhas de texto na minha tela, não gosto também. Então, melhor do que ter um tutorial é ele ser fácil de usar, ele ser parecido com outros apps também. A gente mantém um padrão, assim, por exemplo, do botão de cancelar ser vermelho, tem essa coisa de cores também, porque o usuário já vai associar do botão de cancelar ser vermelho, do botão de dar ok ser azul ou verde. Então isso já impacta na usabilidade, já deixa um pouco mais fácil do usuário associar uma cor a algo negativo, cancelar, ou algo positivo, dar ok, seguir. Mas o sistema deve ser intuitivo o suficiente para que um usuário não técnico execute as operações principais com, no máximo, 2 cliques a partir do menu. Essa parte aí de 2 cliques aí pode ser um pouco mais, dependendo do usuário. Mas é isso, a usabilidade é ser fácil, ser um sistema fácil de usar, ser intuitivo, ser partir da sua intuição, da intuição do usuário, ele saber o que é que ele vai fazer, o próximo passo dele. Outro requisito também associado ao produto, associado ao requisito não funcional, né? Porque requisito não funcional, então se o sistema não está usável, não tem o requisito de usabilidade, ele vai estar funcionando, só vai ser difícil de usar. Então, requisito não funcional. E aí a gente tem outro que é a eficiência, o desempenho do sistema, que aí vem a parte do tempo de carregamento, do tamanho do aplicativo, de conexão de internet, de tipo, essa ligação. O tempo de carregamento de qualquer página não deve exceder 2 segundos em uma conexão de internet de 10 mega. Então, essa parte do desempenho, do quanto um sistema pode ser rápido, pequeno para caber em pouco espaço, e tudo mais. Mas, novamente, um requisito não funcional, porque mesmo assim ele vai estar funcionando, mesmo com esses problemas de eficiência e desempenho. A gente tem também a confiabilidade, que é, em caso de falha, o sistema deve se recuperar automaticamente, restaurando os dados da última transação válida. Aqui eu acho que é um exemplo de qualquer coisa, gente. É um exemplo de qualquer coisa. Eu pensei em transação, pensei em banco. Por exemplo, eu uso o navegador Opera. E aí, nesses últimos dias, ele trava, fecha, mas ele volta super rápido. Ele, com uma barrinha em cima, o Opera se recuperou de uma falha. Então, tipo, é algo que não impacta nada na minha vida, na minha usabilidade aqui. Porque ele volta rápido, ele volta com todas as minhas abas. Eu sempre estou com muitas abas abertas. Então, ele se recupera de uma falha muito rápido e com
a partir do ponto que eu parei, antes da falha. Então, tipo, com todas as minhas abas, na página que eu tava, na aba que eu tava. Então, é um requisito de confiabilidade, esse sistema se recuperar de uma falha. Portabilidade. O aplicativo móvel deve ser compatível com Android tal e iOS tal. Ele ser não só em aplicativo móvel, mas em aplicativo para desktop também. Ele se adaptar a diversos sistemas operacionais, a diversas versões de sistemas operacionais, ou até um aplicativo de desktop funcionar também para mobile ou para celular. Então, essa portabilidade, ele funcionar onde você quiser abrir, seja no celular Android, seja num desktop Linux, é um requisito não funcional do produto. São esses 4 principais. Requisitos não funcionais, esses aqui. E aqui, novamente, continuamos nos requisitos não funcionais organizacionais, que aí já não tem mais tanto a ver com o produto, com o sistema, mas tem a ver com como você vai organizar esse desenvolvimento do sistema. E o primeiro requisito é a entrega. A primeira versão do produto deve ser entregue até o dia tal. Aí tem uma data fictícia. Então, é você ter essas definições de datas de entrega, porque o cliente ele não quer ver você nessa parte ali de conversar com você, stakeholder, partes interessadas, e você só entregar o projeto no final, pronto. Ele quer ver o andamento também, muitas vezes, né? E é bom também para ajustar enquanto o software não aconteceu de fato, não chegou ao final, porque, como eu disse, consertar depois você fez o software inteiro sem uma entrega intermediária, e aí o cliente simplesmente, não era isso que eu queria. E você tem que refazer, basicamente. Então, determinar essas entregas. Em tal dia você entrega a primeira versão, depois você entrega a segunda versão, a 2.1 e assim vai. Implementação. O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem Python 3.10 ou superior. Aqui você já tem que ter os requisitos muito bem definidos para você definir com qual linguagem você vai implementar, porque não é a linguagem que você mais gosta, é a linguagem que vai se adequar àqueles requisitos. O que é que a linguagem pode fazer para você conseguir desenvolver aqueles requisitos? Então, deixar padrão aqui essa implementação, com que ferramentas você vai utilizar e tudo mais. Linguagem, já define aqui até a equipe de quem vai implementar e assim vai. E aí a gente tem os requisitos de padrões. Toda a documentação da API deve ser escrita em inglês. Que é não só a documentação de uma API, né? Mas a documentação do projeto inteiro. Como ele vai ser documentado? Se for um cliente estrangeiro, né? Você documenta em inglês, nesse caso aí. Ou vai documentar em português mesmo, ou em outra língua, ou vai ter que ser entregue em PDF, vai ter que ser... a documentação vai ter que ser subida para o GitHub. Então, esses padrões... porque assim que quando você começar a desenvolver o sistema, você vai ter que levar esse padrão até o final. É uma boa prática. Então, esses 3 aqui, os principais requisitos organizacionais. E a gente também tem os requisitos externos. Continuamos nos requisitos não funcionais.
Eita, essa palavra é muito grande. Inte... Vocês vão apenas ler essa palavra aí. O sistema deve se integrar com a API de pagamentos do PagSeguro para processar transações financeiras. Aqui pensando em um sistema de banco de e-commerce, que você vai comprar algo e precisa de uma API de pagamento. Então, você ter algo para processar. Se você está fazendo um e-commerce que vai vender online, que você vai poder pagar online, você tem que ter uma forma legítima e segura de fazer acontecer esses pagamentos online. Então, geralmente a gente usa APIs, que são coisas que já existem. Por exemplo, aí tem o do PagSeguro, mas tem API de pagamento do Mercado Pago, eu acho. E aí, enfim, integra esse sistema do Mercado Pago ou do PagSeguro com o seu sistema. E aí, tipo, do seu sistema, você vai para esse banco e aí faz de forma segura ali a transação. Seria aí esse requisito aí do nome complicado. A gente também tem os requisitos éticos, que é os dados do usuário não podem ser utilizados para treinar modelos de IA sem consentimento explícito informado. Não sei se isso acontece de fato, não sei se eu acho que eu permiti, talvez, que eu esteja treinando IAs, porque eu não li os termos de uso, mas são coisas que devem estar no termo de uso ali, né? De você avisar, você pedir permissão para os dados do usuário naquele sistema serem usados para outra coisa. O exemplo aí é de treinar IA. Mas deixar isso tudo bem claro nos termos de uso, provavelmente. E aí tem os requisitos legais também, que o sistema deve estar em plena conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Voltando lá pro exemplo do e-commerce, a pessoa vai colocar lá o seu cartão de crédito e você tem que proteger aqueles dados. Cartão de crédito é uma coisa mais crítica, mas tipo, todos os dados que o usuário insere, eles têm que ser protegidos, né? De não vazar para outros lugares. E aí as técnicas de levantamento de requisitos. Como é que a gente pode levantar esses requisitos junto aos stakeholders, às partes interessadas? A gente pode fazer entrevistas, conversar diretamente com o usuário, com o cliente, e fazer perguntas abertas de o que te frustra nesse processo tal de fazer login, como é que você faz isso hoje, como é que você faz login em outras plataformas, por exemplo. Então, é conversar diretamente, é uma entrevista, você perguntar o que é que você quer hoje, o que é que você quer para esse sistema. Falar diretamente. Questionários. É útil para você quando você tem muitos stakeholders, muitas partes interessadas. É bom também quando você você tem muitos usuários disponíveis para você entrevistar, no caso, aplicar questionários. Então, você tem uma visão mais ampla das pessoas que vão usar aquele sistema. Então, você tem mais informações e você projeta, não é algo cara a cara como a entrevista, você projeta as perguntas fechadas, geralmente, mas deixando perguntas claras e objetivas. Então, você manda esses questionários, faz esses questionários para as partes interessadas. E eu gosto dessa técnica de questionário, que você tem mais informações, você tem um campo mais amplo para levantar esses requisitos. Tem também a observação, que é ver como o usuário trabalha na prática.
Por exemplo, observar um atendente de loja usando o sistema atual da loja. Se você vai fazer um sistema novo para uma loja que vende X coisas, você observa ali, fica vendo como é que o usuário, a pessoa que trabalha nessa loja, utiliza o sistema atual, se tiver um sistema atual nessa loja. Observa como é que ele usa, se ele usa no desktop, se ele usa no celular, e coisas mais profundas, de como ele clica, de como, enfim, mas eu acho muito invasiva essa observação. Perdão. Um segundo para eu beber água. Acho muito invasiva essa técnica aí de observação. Você tem que ficar olhando a pessoa mexer lá no sistema. Se alguém ficar me olhando, eu mexer em algum sistema, alguma coisa assim, se for eu me colocando na situação de pessoa observada, eu já fico nervosa. Eu já mexo no sistema de outra forma. Então, acredito que você não vai estar observando o de fato como seria, porque a não ser que você se transforme em uma mosquinha e observe sem a pessoa saber. Mas como a pessoa interage com aquele sistema vai mudar, sabendo que tem uma pessoa te observando. Então não vai ser tão verídico, tão interessante essa parte. E aí a gente tem o brainstorming, que é reunir a equipe não só de stakeholders, mas acredito que a equipe de desenvolvimento também, para gerar ideias de que funcionalidades poderia ter aquele sistema. Eu participei de um projeto quando eu estudava no CAVN com a professora Gabi, e a gente fazia muito esse brainstorm com post-it. A gente era um projeto de prototipação. E aí essas ideias, não só não lembro se tinha ideias de funcionalidade, se a gente trabalhava com isso, mas ideias de problemas de aplicativo e tudo mais. A gente vai ter uma aula disso. Aí a gente escrevia em post-it, tipo, todo mundo escrevia, discutia sobre e tal. A gente usava post-it. E a regra é não criticar ideias inicialmente. A ideia mais fora da caixa talvez possa funcionar. Eu gosto de ideias fora da caixa. É aqui a priorização dos requisitos. Eu já terminei essa parte? Já. Técnicas de levantamento. Existem outras técnicas também, mas eu trouxe essas 4 aqui, inicialmente, as principais. Existem outras, existem muitas. Priorização de requisitos. Aqui a matriz de priorização. Porque a gente pode ter vários requisitos que anotados, listados, que precisam ser implementados, mas alguns têm uma importância e urgência mais alta do que outros. Então eles precisam ser, se essa parte aqui, esse requisito de login rápido estivesse lá no fim da fila, lá nas últimas coisas para implementar, como ele tem a importância alta e a urgência alta, ele tem que subir para o início da fila. Ele tem que ser implementado o quanto antes. Então, esse requisito, ele deve ser feito o quanto antes. Porque, comparado a trocar a cor do tema, um login rápido vai impactar muito mais a vida do usuário, a experiência do usuário, do que a cor do tema. Às vezes a cor do tema me impacta também bastante, mas um login rápido é melhor. Então a gente tem aí essa priorização, essas coisas, além dos requisitos funcionais, que sempre estarão em importância mais alta comparada aos requisitos não funcionais.
Mas mesmo dentro dos requisitos funcionais, que são algo que são os requisitos que vão fazer realmente o sistema funcionar, tem essa matriz de priorização. Eu posso trazer um exemplo na próxima aula com requisitos funcionais e essa importância e urgência. E aí a gente tem uma técnica Moscou. Aqui a gente dá atenção às letras, às consoantes. Nessa priorização dos requisitos. Não vou mostrar no meu inglês a vocês. Não, tem que falar. Must have. Precisa estar na primeira versão. É algo que precisa ser implementado. É um dos requisitos funcionais, é o que está lá no topo. Por exemplo, criar perfil em uma rede social. Nas redes sociais que eu conheço, não tem como você interagir com o sistema de rede social sem você ter um perfil, porque você curte algo e essa curtida tem que estar associada a você. Pode ser uma curtida anônima. Ainda não criaram isso, pelo menos nos que eu uso. Então é algo que precisa estar, must have. Precisa estar, tem que estar, deve estar na primeira versão. E aqui eu dei o exemplo aqui de fazer pedidos, por exemplo, num sistema de pedir comida, né, de um iFood. Então, se o objetivo do sistema é você pedir comida, fazer um pedido num restaurante, então a primeira coisa que tem que ser implementada, que precisa estar, que deve estar na primeira versão, é fazer pedidos. É o básico. A gente tem o should have, que é importante, mas pode esperar. Por exemplo, aqui, salvar histórico. Salvar, continuando aqui na linha do iFood, pensando no iFood. iFood pensando em qualquer sistema que pede comida, mas iFood. Importante, mas pode esperar. E aí tem aqui o exemplo de salvar histórico. Salvar o histórico de pedidos. Talvez até salvar. Eu pedi comida esses dias e aí eu tive que recolocar o meu endereço. Ele não ficou salvo o meu endereço, então ele não salvou o meu histórico de endereço, entre aspas. Mas funcionou, é só colocar de novo que dá certo. Então é importante, né? Você poupar o usuário de reescrever algo, mas pode esperar. Então salvar o histórico de pedidos, aí no caso, é importante, mas pode esperar. Could have, que seria legal, mas não é essencial. Continuando no nosso exemplo iFood, aqui até o final, recomendações personalizadas. Por exemplo, na lista de restaurantes disponíveis ali naquele sistema, o que eu mais peço ficar em primeiro lugar, em evidência. Seria legal, porque se for, por exemplo, em ordem alfabética e o restaurante que eu mais gosto de pedir for começar com Z e eu ter que rolar, o usuário. O usuário ter que rolar a página até embaixo, o usuário já vai ficar estressado. O usuário já não gosta de ter muito trabalho. O usuário quer coisa fácil. Então, recomendações personalizadas, você poder, talvez, dar uma estrelinha, dar um favorito num restaurante e ele aparecer primeiro para você na lista. Enfim, é legal, mas não é essencial. Porque o usuário pode, sim, rolar até lá embaixo e achar o restaurante que ele gosta com a letra Z. E aí, aqui essa palavra eu não sei não, tá? Mas não será feito agora. Que aqui eu dei um exemplo de realidade aumentada para ver pratos. Não precisa. Seria muito legal, seria muito interessante, seria
Eu até baixaria um aplicativo desse, mas é, é menos que o não funcional até. Não, os requisitos não funcionais, eles ainda estão aqui no importante, mas pode esperar. Mas esse aqui é só fazer uma graça mesmo com o software. Então, não será feito agora uma realidade aumentada para ver os pratos. Eita, eu sempre trago imagens de baixa qualidade. É, mas aqui tem o documento padrão de requisitos. Você põe o nome aqui do projeto, a data. É aqui a palavrinha que eu falei o tempo inteiro: stakeholder, ou partes interessadas. Cliente, usuários, tudo mais. São as pessoas que estão interessadas no sistema, os stakeholders. Aí coloca aqui o nomezinho dele, o requisito. Bota aqui o requisito. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui de requisito. Aqui. Salvar histórico é um requisito. Bota aqui o requisito. Categoria. Basicamente, se ele é funcional ou não funcional. Salvar histórico é não funcional. Ou é funcional? Não funcional. O software, o sistema de pedidos, ele vai funcionar sem salvar os históricos. Então aqui... eu queria conseguir escrever aqui, que eu já esqueci todo o resto. A prioridade. Você coloca aqui a prioridade e os critérios de aceitação. Critérios de aceitação, se você... por exemplo, se você levantou aquele requisito, a gente tem aqui o critério de aceitação pelo cliente. O que é que o stakeholder achou desse requisito, basicamente. E aqui eu trouxe um meme, uma entrevista. Aí, como o cliente explicou o requisito? Um balanço de 3 andares. Como o líder do projeto entendeu, um balanço que não funciona porque está na frente da árvore e não vai balançar. Como o analista projetou, ele cortou a árvore no meio aqui para o balanço conseguir balançar. Com uma pessoa bem pequenininha aqui no meio, provavelmente, porque, por Deus, né? Como o programador construiu. Não tem como fazer isso aqui, que o analista projetou. Então, o programador construiu assim. Como o consultor de negócios vendeu uma poltrona em cima de um balanço lindo com um sol atrás, reluzente. Como o projeto foi documentado, no caso não foi documentado, por isso que tem toda essa confusão aqui também. Que funcionalidades foram instaladas? Só a corda do balanço. Como o cliente foi cobrado? Uma montanha russa, tem nem árvore. Como foi mantido? Cortaram a árvore e o cliente só queria um pneu balanço, um balanço pneu. Então, o cliente não sabe explicar o que ele quer, e aí, tipo, vira essa algazarra aqui, mas o cliente só queria isso aqui. É isso, gente, acabou. Eu achei isso aqui hoje, achei incrível. Ai. E aí? Todos bem? Por hoje é só. Era só isso. De levantamento de requisitos. Qualquer dúvida? Digam. Nenhuma dúvida? Vamos seguir. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Até semana que vem. Tchau, tchau.